O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Pode-se dizer que os grandes gênios da história são aqueles que de alguma forma estão à frente do seu tempo. Este é o caso do pintor francês Henri Matisse. Dono de uma técnica precisa, ele sempre procurava usar o máximo das cores. Isso o colocou como um dos mais importantes pintores do século XX. Suas obras são parte de uma exposição aqui em Curitiba e você é o nosso convidado para entrar no universo das cores de Matisse. O Caldo de Cultura está no ar. Henri Matisse nasceu no norte da França. Ele abandonou os estudos de direito para se dedicar à pintura. A arte chegou em sua vida por acaso. Certo dia, ele adoeceu e ficou de cama. Para se distrair, neste momento, a mãe deu de presente uma caixa de tintas a óleo. A partir daí, ele começou a pintar copiando reproduções. Depois, fez a decoração da casa dos avós, até chegar ao curso de desenho. Em 1891, com 22 anos, Matisse abandona a faculdade de Direito e se especializa em pintura. As cores nas obras do artista foram usadas de forma provocativa. Matisse não tinha medo de experimentar. Ele dizia que sentia através das cores. Ao lado de Picasso, talvez o nome mais importante do modernismo, né, da arte moderna do século XX. Matisse é um artista que trouxe uma pesquisa sobre a cor muito importante para a arte moderna. Ele trabalhou a vida inteira com as contradições e a capacidade de harmonização da cor e o desenho. Matisse é o precursor do movimento fauvista. O nome vem do francês fauve, que significa, em uma tradução livre, bestas selvagens. O fauvismo tinha uma preocupação com o uso das cores, harmonia e equilíbrio na obra, uso de formatos grandes e a intenção de demonstrar sentimentos nos quadros. É um estilo em que a cor é muito viva, né? Que você tem a marca da curva muito forte, né? Embora Matisse dissesse, minhas curvas não são loucas, né? Ele tinha a curva dele, na cabeça dele tinha a lógica, né? Mas você tem essa coisa do arabesco da curva, a influência do decorativo na arte, de um decorativo que não é pejorativo, né? Não é menor por ser decorativo. Tudo isso foram influências que Matisse deixou para a arte moderna. A gente faz uma pausa agora na história de Matisse para conhecer um outro artista que também tem inspiração nas cores. O brasileiro Marcos Giacomelli fez um estudo sobre as águas do mar por meio de fotografias, trazendo todo o movimento e as cores das águas. Exposição sobre águas, eu apresento 3 projetos, sobre águas incertas, sobre águas instáveis e sobre águas revoltas. Esses 3 projetos, eles levaram por volta de 2 anos e meio, desde a captação da imagem até a apresentação do projeto, né? Ele levou esse tempo porque teve muita experimentação no decorrer do percurso, né? Ele é um projeto que ele é muito importante para o meu trabalho, porque ele muda totalmente a minha relação com a fotografia. Nos projetos anteriores, né, sobre águas, eu trabalhava com equipamento analógico, eu trabalhava com grande formato, médio formato, era uma fotografia muito técnica, né, de interpretação, não de composição. E a partir desse projeto, eu separo a fotografia, ela acaba virando uma etapa do meu processo. Ele não é baseado numa ideia, né? Ele é baseado em descobrimento, né?
Então, é um processo de se perder e através dos erros, encontrar novos caminhos. Ela é uma exposição que ela é uma nova abordagem da natureza, vamos dizer assim. Então, ela não é da maneira como eu a vejo, é uma maneira como eu a sinto, né? A água, ela é muito presente na minha vida. Eu pratico surf há muitos anos e eu tenho realmente uma relação bem consistente com a água. E, portanto, na exposição sobre águas, de certa forma, eu trago todo esse sentimento, essa relação pessoal minha com a própria água, né? E eu não estou retratando ela, eu não estou mostrando como eu a vejo, realmente eu estou mostrando como eu me relaciono com ela. É um trabalho abstrato, sem conteúdo narrativo. Eu não tenho uma intenção de transmitir uma mensagem ao público. O meu trabalho ele é aberto, né? Ele é um trabalho de... Eu quero transmitir uma experiência. Então, ele é um trabalho que ele dialoga entre o observador, a obra e o autor. E eu tiro a natureza, por exemplo, o elemento natureza do seu contexto original, e para propor essa ambiguidade, de proporcionar esse espaço para as pessoas que estão observando, elas poderem conversar com a obra. Em 1941, Matisse sofre com o câncer e acaba perdendo o movimento das pernas. É nesta fase que ele desenvolve o trabalho com o uso de recortes. A aplicação de tinta em papel recortado em decopê serviram para ilustrar seu livro Jazz, de 1947. As fotos desta época mostram o artista em seu quarto de hotel, com a tesoura na mão e pilhas de papéis coloridos no chão. Foi realmente quando ele conquistou essa integração total da cor e do desenho. Então, a cor passa a ser o próprio desenho. Ele pinta com a tesoura, fazendo a cor autônoma mesmo do desenho, mas não perdendo a forma. O livro Jazz de Matisse é um dos maiores expoentes do talento do artista. As 20 páginas de um dos 250 exemplares impressos está em cartaz na Caixa Cultural em Curitiba. O conjunto da obra é tão impressionante que já foi considerado por muitos críticos o livro mais lindo do mundo. A gente tem Matisse na nossa vida, né, o tempo todo, mas o legal é poder chegar numa sala de exposição e ver o real Matisse, né? Isso é que não tem preço. A peça Por 1/1000 de segundo faz um recorte intimista da vida e obra do poeta curitibano Paulo Leminski. Na mistura de música, poesia e até falas do autor, o grupo dirigido por Mauro Zanata emociona a plateia nas lembranças do poeta. Nos palcos, a peça traz à tona fragmentos de uma obra vasta e atemporal. A cada cena, pensamentos, poemas e músicas vêm à tona, um reflexo da fluidez de pensamentos e palavras do próprio poeta. Profundidade no tempo, raízes. Afinal, a grande aventura existencial da... Então, a nossa peça, Por 1/1000 de segundo, é um musical baseado na obra do Paulo Leminski. Nós nos debruçamos sobre a obra, fizemos uma pesquisa bem profunda e montamos esse espetáculo. Fazendo esse mergulho na obra do Leminski, surgiu essa peça Por 1/1000 de segundo, que é um musical diferenciado, assim, não é exatamente aquilo que a gente está acostumado a ver como musical, mas a gente chamou de musical porque é música, teatro, então ficou nesse lugar. O elenco é acompanhado por Paulo Teixeira. O guitarrista da banda Blindagem foi amigo de Leminski e parceiro de composições. Inclusive, para a peça, algumas das músicas apresentadas são inéditas. Achei emocionante sempre, né? Com certeza. Reviver Paulo Leminski sempre vai ser legal, né? Porque ele é muito representativo e foi, digamos assim, na época ele estava vivo, nem era tão cultuado, e hoje em dia ele é super lembrado nas escolas,
Inclusive esse espetáculo aí é feito todo com todas as palavras, tudo que se fala ali é da obra do Paulo Leminski. Uma pequena parte, né, que a gente extraiu e tudo, e faz assim uma brincadeira que fica entre texto e música e se torna muito interessante, fica bem bonito. O trabalho, inspirado na obra de Leminski, surge como fruto de uma amizade dos artistas e de um desejo de trazer aos palcos um pequeno recorte da vida do poeta. Para o espetáculo foi feita uma vasta pesquisa que resultou no musical. E a gente começou a pesquisar a obra e percebeu o quão vasta ela é. Já sabíamos, mas constatamos isso. E assim, a nossa peça se chama Por um Lindésimo de Segundo, porque é realmente um pequeno recorte de um trabalho que podia ser qualquer outra coisa. Porque o Leminski produziu muito, ele tem muitas poesias, muitas crônicas, muitas histórias, deu muitas entrevistas, ele era uma pessoa muito excêntrica e a gente utilizou esse material, inclusive tem algumas falas que são falas dele mesmo, dando entrevistas, assim. Porém, a gente nota de saída que está faltando. A gente tem um símbolo ali no que a gente leva com a gente, que é um círculo vermelho com buraco no meio. A gente brinca, quando chega, a gente faz antes de entrar para fazer a apresentação e tudo mais, a gente faz uma concentração e a gente, de repente ali é uma passagem onde o Paulo passa pelo meio ali, quando começa ele passa pelo meio e participa com a gente, entendeu? A gente sente que existe a vibração na palavra dele, ele está presente, é claro, também. Um poeta social, o rosto queimado pelo hábito das multidões. Em vez disso, olha eu aqui, pondo o sol. E depois do intervalo você acompanha a coluna do jornalista Carlos De Biase sobre o expressionismo alemão e ainda o trabalho inspirado na obra de Matisse. O Caldo de Cultura volta já. Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. O Caldo de Cultura está de volta e hoje o nosso tema é um dos maiores artistas de todos os tempos, Henri Matisse. Nós estamos aqui na exposição Jazz, que traz as páginas do livro, que foi feito a partir de recortes de papel. Este material faz parte do acervo do Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro. A mostra reúne 20 pranchas impressas com a técnica Opushaw. Só foram impressos 250 exemplares do livro Jazz, e o que está aqui no Brasil é o de número 196. É um livro de arte feito originalmente, né, com um trabalho que ele fazia recortando os papéis coloridos e montando composições que depois então foram transpostas para a gravura. Imagens abstratas e figuras de cores vivas. Tudo isto mesclado a um texto em que Matisse faz observações sobre assuntos diversos. O próprio autor diz que o livro tem temas ligados ao circo, viagens, contos populares, tudo com o ritmo de uma orquestra de jazz. As obras da última fase de Matisse inspiraram a paranaense Kézia Talazin. Baseado no uso do papel, ela criou um trabalho que dialoga com o livro Jazz. O interesse de Kézia por Matisse começou com uma pesquisa sobre o movimento fauvismo. Ali, ela encontrou o diálogo perfeito para sua série inspirada nos símbolos orgânicos do pintor francês. Pesquisando o arabesco, né, que é o ícone principal do meu trabalho, eu cheguei a Matisse. E na fase que ele, então, privilegiou o papel no lugar da tinta,
ele acabou substituindo então essa técnica, esse material, e eu acabei pegando aí carona nesse trabalho e fazendo essa série toda em papel. Decompor a identidade visual de Matisse para criar uma nova proposta sobre tela. Através dos papéis recortados em figurações geométricas e de natureza morta, ela faz um contraponto com a realidade proposta pelo artista. No comecinho eu trabalhei um pouco com a tinta acrílica, só a tinta mesmo, né, sobre tela, e no decorrer eu fui inserindo outros elementos. E o papel foi um deles. Uma experiência incrível de fazer essa substituição, né? Então você tem que estudar bem as composições, os recortes, então você não vai trabalhar ali com a tinta, com o pincel, mas aí você trabalha com a tesoura. Na mostra, Késia traz toda a sua personalidade baseada nas cores. A assinatura da artista fica por conta dos arabescos. Começando a analisar alguns ambientes, né, alguns espaços, eu vejo tudo muito sóbrio, tudo muito bege, e eu sinto assim que falta uma luz, uma cor, um elemento. Acredito assim que cor é vida, cor é alegria, e nada melhor do que ter um quadro, né, numa parede que te traga uma alegria, uma mensagem de alegria, de cor, e que te traga assim um outro universo, né? E estou aqui novamente para falar com quem acompanha o Caldo de Cultura na coluna Diálogos Culturais. Nosso papo de hoje é sobre as vanguardas no cinema, em especial aquelas que surgiram no período pós-Primeira Guerra Mundial, isso quer dizer 1915 em diante. É preciso observar, antes de tudo, que as vanguardas são movimentos de ruptura com formas de expressão correntes e já consagradas, e são derivadas, muitas vezes, de várias formas de arte distintas, como a pintura, o teatro ou mesmo a literatura. Logicamente, o cinema vai também criar suas vanguardas próprias, mas muitas vezes vai pegar também carona nesses movimentos com alguns anos de atraso, em alguns dos casos. Basta observar, por exemplo, o movimento expressionista alemão, que surge originalmente em meados do século XIX na pintura e na literatura e só vai influenciar o cinema próximo de 1920, por causa das influências teatrais de Max Reinhardt nesse período, um importante teatrólogo, né, e diretor de teatro alemão dessa época. No expressionismo, esse movimento, que tem o seu apogeu aí nos anos 20, 21, 22, né, assim adiante, né, a grande contribuição vem da adoção de histórias que envolvem temas sombrios, que em parte estão refletidos na construção de cenários distorcidos, únicos na história do cinema, né, nunca se tinha visto esse tipo de cenário até então, que de alguma maneira reflete a subjetividade interna dos personagens. E esses personagens são como Nosferatu, uma das primeiras adaptações da história de Drácula, né? Ou mesmo o Dr. Caligari, tipo um místico que traz em sua carroça um monstro assassino. Esses personagens, por exemplo, influenciaram, de certa forma, a construção do gênero de horror que a gente vai ver depois, alguns anos depois, ali nos Estados Unidos, e também o trabalho de cineastas bem mais recentes, como o nosso conhecido Tim Burton, que se inspirou em Caligari para criar cenários e personagens para vários de seus filmes, como O Estranho Mundo de Jack, Edward Mãos de Tesoura, entre outros aí, esses primeiros trabalhos do Tim Burton. É importante notar que a busca pela experimentação no cinema surge, em parte, como uma forma de aversão ao cinema narrativo norte-americano, que já estava, em boa parte, consolidado enquanto linguagem desde a segunda metade dos anos 10.
Os soviéticos irão estudar esse tipo de narrativa e tentar experimentar outras formas de edição e montagem a partir de cineastas como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov e Kuleshov. Mas ainda não vai ser com esse tipo de cinema, ainda em grande parte narrativo, que a sétima arte alcançará esses novos voos vanguardistas. É possível dizer que várias dessas experiências soviéticas servem sim de base e de inspiração para movimentos como o surrealismo, que na década de 20, esse período que a gente está falando aí, surge em boa parte aí da filmografia europeia. França, na Alemanha tem alguns exemplos, né? Mas França, Espanha, né? Esses países assim que vão beber bastante dessa fonte surrealista. Que esse pensamento, né, surrealista, ele também tem a sua base na psicanálise também, que é muito corrente nessa época. E ele vai no cinema repensar a imagem fora de um significado direto, e no caso aí do cinema, como um conceito clássico de causa em consequência, em que um plano necessariamente tem que ser a continuidade de outro. Um plano, uma sequência, uma cena, tem que contar uma história, é isso que eu quero dizer, né? Uma história que seja compreensível. O surrealismo vai um pouco negar esse tipo de coisa. Impossível pensar nesse movimento do cinema sem lembrar da participação do espanhol Luis Buñuel, que em parceria com o mítico pintor Salvador Dalí, criou 2 filmes muito importantes para esse movimento, L'Âge d'Or e O Cão Andaluz. Nesses filmes, que funcionam como uma espécie de provocação ao espectador, somos apresentados já de cara, né, a uma cena que se tornou emblemática na história do cinema. Isso acontece lá no Cão Andaluz. Uma navalha que corta o olho, né, um olho assim em close, deixando vazar tudo aquilo que tem em seu interior. Uma cena assim meio horripilante, né? A gente tem uma certa aversão vendo isso até nos dias de hoje. Essa sequência já é em si uma espécie de síntese desse movimento. Um olho que transborda sua subjetividade na cara do telespectador. É o aviso de que, a partir daquele ponto, os realizadores do filme não estão mais preocupados em seguir uma história com sentido direto, e sim explorar os meandros da percepção da subjetividade humana, que por si não é nem um pouquinho linear. Seria necessário muito mais tempo para falar sobre esse período tão importante da história do cinema, mas eu gostaria de deixar aqui algumas dicas e comentar rapidamente o trabalho de alguns cineastas bem importantes para esse período. Uma dessas dicas é o filme Limite, do brasileiro Mário Peixoto, que só pôde realmente ser visto e estudado nas últimas décadas por aqui, já que ficou durante muito tempo só lembrado pelos cineastas, né? Se falava muito desse filme, mas quase ninguém tinha visto ele, já que as suas cópias eram bastante raras. Com o digital, isso já se torna possível. Hoje em dia, a gente vai lá no YouTube e já consegue assistir esse filme, por exemplo. Trata-se de um filme da década de 30, em que Peixoto explora um pensamento imagético livre, fruto dos seus estudos na Europa anteriores. Ele teve lá bem nesse contexto todo que eu estava falando para vocês, né? Principalmente ali com os surrealistas na França. Lembro também por aqui de trabalhos como os de René Clair, na França, que explora a subjetividade e a poesia imagética de uma maneira bastante peculiar e diferente dos surrealistas através do movimento impressionista, que por si só já é um outro universo de representação, e os filmes de experimentação de Marcel Duchamp, o mesmo artista que provavelmente você deve lembrar ou já ter ouvido falar pelo fato de que ele colocou um mictório em uma exposição, né, dentro de uma galeria de arte e criou aquele conceito, será que isso é arte? Né, ou até que ponto a arte vai, né, representando as coisas dentro de um espaço de exposição. E por fim, o trabalho da norte-americana Maya Deren, que também está inserida nesses movimentos do filme experimental. Ela vem um pouquinho depois, assim, nos anos 40, digamos, é o momento em que ela, 40 e 50, que ela mais trabalha, mas está totalmente, assim, vem bebendo desses caras aí, né? Uma cineasta completamente interessante enquanto obra, né? Eu lembro do filme, anote esse filme para assistir, que é muito bacana, muito interessante, né? O trabalho mais lembrado é justamente o filme que se chama Meshes of the Afternoon. Bom, meu tempo por hoje já esgotou, eu fico por aqui, espero que a conversa tenha servido para inspirar aí você a refletir, estudar um pouquinho mais sobre o cinema e, claro, por favor, se você tem alguma sugestão dentro desse tema ou talvez outros temas, por favor, nos escreva, vou adorar saber a sua opinião. Um abraço, tchau!
pintor, gravurista, desenhista e escritor. Henri Matisse é considerado um dos maiores representantes da arte moderna, com sua vivacidade, curvas e também com a invenção de técnicas de desenhos com a tesoura. Famoso por quadros como Banhistas na Margem de um Rio e Retrato de Ivone, sua obra é bastante valorizada pela crítica. Só para se ter uma ideia, uma de suas composições foi avaliada em mais de 32 milhões de reais. O Caldo de Cultura desta semana fica por aqui. Até mais!